Graça e paz. Sou o pastor Cimei Costa Lima, da Igreja Batista Monte Alegre, São Paulo. Estamos com esse momento com Deus dominical. Eu vou orar, dando início a esse momento com o Senhor. Pai amado, nossa gratidão, Senhor, pelo domingo. Nossa gratidão por nossas vidas. Nossa gratidão pelo teu cuidado e teu zelo para conosco. Ajuda-nos, ó Pai, no entendimento da reflexão da palavra e que ela traga, Senhor, muitas lições para nós no tocante àquilo que o Senhor tem para as nossas necessidades espirituais, físicas, emocionais e até de saúde. Nós clamamos por esta hora, em nome de Jesus. Amém. Eu peço para que você compartilhe com seus amigos este momento com Deus. O texto se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Se o meu povo. Esse texto é trazido por Salomão, filho de Davi. É um texto único. Há muita gente pegando esse texto, trazendo para os nossos dias, mas na interpretação bíblica, esse texto deve ser compreendido dentro do seu contexto. E aquele contexto era, Deus estava fazendo uma aliança com Salomão para que ele fizesse o templo. Então, tem muito a ver com o povo de Israel daquela época. Acontece que muitas pessoas, elas pegam esse texto e trazem para os nossos dias e jogam. E, pasmem, muita gente, eles estão mais olhando a parte final apenas do versículo, dizendo que Deus sararia a terra. Queridos, embora o texto seja muito relevante dentro do seu contexto, há princípios no versículo que extrapolam o tempo e as suas épocas. São princípios que norteiam a nossa vida. Por exemplo, Deus está dizendo, se o meu povo, quem é o povo de Deus? E aí está dizendo que se chama pelo meu nome. Esse povo que chama, que se diz ser de Deus, o tem invocado realmente? Agora vem princípios que são norteadores em toda a palavra. Você olhar no Novo Testamento, você vai perceber, encontrar versículos que vão se referir, por exemplo, à humildade. Olha como se diz, na frente de Deus precisamos nos humilhar. Nos humilhar é reconhecer a grandeza e a soberania desse Deus. Orar. No Velho, no Novo Testamento, o crente nunca deve deixar de orar. Oração faz parte da vida do cristão. É alegria para o crente orar. Então o crente tem que orar a tempo e fora de tempo. O crente tem que orar em todos os momentos de aflição, de angústia, mas em momentos de bonança, momentos de paz, momentos de alegria. Paulo recomenda que oremos em todo o tempo. E me buscar. Como você tem buscado a Deus? De sincero coração? De verdadeiro coração? De um coração aberto? De um coração desejoso de escutar a voz de Deus e de fazer aquilo que Ele recomenda? Se converter dos seus maus caminhos. Meus queridos,
muitos têm falado, alguns pastores mais sérios, que esse é um tempo de muita reflexão sobre arrependimento. Deus mandou essa pandemia, e nós estamos no mundo inteiro, ou permitiu, né? Não mandou, mas permitiu, para que nós parássemos e olhássemos para dentro de nós mesmos e percebêssemos se não há algum caminho mau, alguma coisa que esteja atrapalhando a minha comunhão com Deus. Se eu sou de Deus, eu não vou nunca desejar andar pelos meus próprios caminhos, porque eles são maus. O caminho bom é o caminho do Senhor. Após isso, então Deus dizia para Salomão: eu ouvirei dos céus. Mas Deus ouviu apenas naquela época, ou Deus continua nos ouvindo nos dias de hoje? Meus queridos, Deus ouve sempre as nossas petições. Depois, olha, perdoarei os seus pecados. Você já clamou a Deus pelo perdão de Deus? Você já clamou a Ele pelos seus erros? Você já clamou a Ele por todas as vezes que você o entristeceu? Que você não trouxe alegria ao coração do Pai? E aí Ele diz: sararei a sua terra. Não é uma promessa, queridos, para os dias de hoje, mas Deus pode sarar a nossa enfermidade. Deus pode curar a minha enfermidade. Deus pode curar a tua enfermidade. Então, muito embora a palavra tenha sido dirigida a Salomão, numa época, se você ler os versículos restantes, você vai perceber a promessa de Deus em relação ao templo. Tá? Como diz lá, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Que lugar? O lugar que seria o templo. Mas você precisa de um templo para orar? Sim, nós gostamos do templo, nós gostamos da igreja, nós gostamos de estar em comunhão com os irmãos, mas a oração, ela pode ser feita em qualquer oportunidade, em qualquer lugar. Se o meu povo, você faz parte do povo de Deus, quem faz parte do povo de Deus são aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor e, portanto, agora pertencem à família de Deus. Você não precisa ficar preso ao versículo, você pode ficar atento aos princípios que esse versículo traz, que extrapolam tempos e épocas. Que Deus nos abençoe e que Deus possa fazer de você realmente uma pessoa humilde, que ore, que busque a Deus e que esteja sempre pronto a se converter dos seus maus caminhos, sentindo os seus pecados perdoados e também esperando em Deus a cura que Ele pode dar, se for esta a sua vontade. Que Deus nos abençoe. Pai amado e querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento de paz. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela reflexão. Abençoe nossos amigos e irmãos em Cristo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Eu espero que na terça-feira nós tenhamos o nosso momento com Deus, momento de oração, de maneira costumeira e normal, às 20 horas. E Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Tenha um ótimo domingo na paz de Cristo. Amém.